Turma, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou continuar um vídeo falando aí sobre Fallout 4, um episódio interessante que mostra coisas que já começam no começo do jogo, que vai te fazer motivar aí, chegar até o final e descobrir o porquê daquilo ter acontecido com você, tá? Mas antes de tudo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, né? Recados dados, vamos ao vídeo. Turma, cara, depois que você resolve o lance lá de Nuka World, pelo menos eu faço assim, né? Eu começo o jogo, eu vou jogar Automatron, depois vou para Nuka World, termino o Nuka World e vou para Commonwealth, né? Ou para a comunidade, tá? E ali eu dou uma olhada no mercado para ver se está tudo em ordem, se tem algum item interessante poder comprar, ver munição, essas coisas todas, né? E depois disso eu já me preparo aí para poder continuar aí a nova etapa aí do jogo, tá? Depois que a gente sai do santuário, teoricamente, sem as DLCs, você já começa a pesquisar aí sobre o sumiço do seu filho, tá? Então, você tenta descobrir quem que raptou o menino, tá bom? Quem que pegou o menino, certo? Aí você vai procurar pelo detetive ali da Diamond City, né? Depois que você saiu de um ambiente todo cheio, que era, vamos dizer assim, saiu de um refúgio, né? Depois que as bombas caíram, onde sua cidade, onde santuário era tudo arrumadinho, você tem aquela visão terrível da comunidade já com as bombas tendo destruído tudo, né? Ok. E na, e na cidade lá de Diamond City, cara, você procura pelo detetive e o detetive ele acaba. Você descobre que o detetive foi meio que raptado, tá? Aí você vai procurar por ele na comunidade e você descobre que ele está aí abaixo ali nas vias de metrô, né? Na área subterrânea da comunidade, tá bom, gente? Nessa parte, a gente vai lá, acho que é dedo no gatilho, são os mafiosos lá que trabalham pro Malone Magrão, acho que é uma coisa assim, Malone Magrão, né? Skinny Malone, Skinny Malone, melhor falar assim, Skinny Malone, tá? Então você acha lá o Nick Valentine e dali, cara, você dá de cara com o chefão ali da máfia que tá puto porque você eliminou alguns mafiosos ali, tá, gente? Cara, depois disso você vai até Diamond City de novo, junto aí com o Nick Valentine, que o Nick Valentine, o tal detetive, na verdade era um androide que tinha memórias de um detetive, tá? Um policial. E depois de um certo tempo, ele meio que. Não sei o que aconteceu, não lembro da história do Nick Valentine. Parece que ele foi encontrado num lixão, uma coisa assim. E ele, por ele ter salvo alguém da comunidade lá de Diamond City, ele meio que virou um indivíduo lá que as pessoas gostavam muito, porque ele trabalha para a comunidade, tá? Mas assim, ele tem lá umas avarias, como a falta da pele, em partes da cara dele, coisas desse tipo, tá bom? Porque a primeira vez que você olha, te assusta um pouco. E até os olhos dele também são um pouco meio estranhos. Você, assim, por mais que tenha uma feição, vamos dizer assim, humana, e tem traços de robô. Então fica no meio do caminho, entendeu? Primeira vez que você olha pra ele, você fica um pouco meio assustado, tá? Mas ele é muito foda. Um dos personagens mais fodas ali de Diamond City, tá? Vale a pena você conhecer. Então, quando eles começam a investigar, tá bom? O tal mercenário que eliminou a esposa de Nate. E, cara,
eu quero que você preste bem atenção a partir de agora, tá? Quando uma história ela é bem contada, tem formas de você contar uma história e a forma é bem feita, você vê que tem reflexos, certo? Reflexo de coisas que vão se acontecendo em uma ordem repetida. Nem não todas as histórias acontecem dessa forma, mas tem histórias que são contadas dessa forma e são muito boas, tá? Então, digamos assim, o personagem, o Nate, vai começar a investigar esse mercenário e o Nick Valentine descobre que ele é o tal do Kellogg, tá bom? E eu tenho até um vídeo ali que eu fiz aqui pro canal falando sobre o Kellogg. E, cara, o primeiro lugar que a gente vai procurar é numa casa que tem ali em Diamond City. O Nate fala, então, que é o personagem que a gente está controlando, que as pessoas mencionaram que ele estava com um menino mais novo e Kellogg estava também, tá? Careca, né? E com a aparência assim, de mercenário, uma voz pesada. Você vai descrevendo essas informações todas. E as pessoas suspeitavam que ele talvez trabalhasse para o Instituto. Que agora, a partir de agora, o Instituto vai se transformar no bicho-papão da história, tá bom? Bem maniqueísta mesmo, tá, gente? Nesse ponto é maniqueísta. Mas depois você vai ver que não é tanto assim, tá? Muda. E vira um conflitão assim. Por isso que eu dou a ideia de que me parece meio novelão assim, mas enfim. Não quer dizer que seja ruim. Só é meio dramático demais, tá? Mas vamos lá. Então, com as pistas que você tem, você vai começar a achar o rastro de Kellogg, tá? Você vai andando pela comunidade até chegar no Fort Hagen. E lá no Fort Hagen você vai encontrar uns androides, uns sintéticos lá. E com os sintéticos, você vai perceber que eles estão ali meio que montando uma defesa para quem estivesse próximo aí de Kellogg, ou estivesse caçando ele, tá? E quando... Agora eu vou pedir mais atenção ainda. A partir do momento que você pega o elevador e desce pro subterrâneo, acho que é pro subterrâneo, Kellogg começa a conversar com você e fala o seguinte, que você não precisa... ele entende que você está puto com ele, mas não vai dar em nada, ele só vai... O Nate, né? Só vai se dar mal. Entendeu? E ele não sabe com que ele está lidando. Entendeu? Ele sabe que a esposa dele morreu, sabe que o filho dele foi sequestrado, mas ele não imagina com o que o Nate vai enfrentar, tá bom? É mais ou menos isso. Então, cara, você vai eliminando aí os sintéticos até chegar em Kellogg. Quando você encontra o Kellogg, ele fala o seguinte. Você pergunta cadê Shawn? E você fala, onde você quer saber onde está o tal instituto, que você vai atrás dele. Aí o Kellogg fala uma coisa interessante, fala assim, olha, você é muito esforçado. Eu até comecei a gostar de você. Pela sua dedicação, pela sua força, pela sua vontade de querer resolver uma coisa. Principalmente porque, né, eu eliminei sua esposa. Mas você não entende que o Instituto é como se fosse um bicho-papão. Você olha no quarto, você não acha nada, você abre o armário, olha o armário, você não acha nada no armário, fecha as portas e quando você vira de costa, o Instituto está atrás de você.
any real human. I'm just glad they were always on my side. Aí nesse ponto ele fala, mas não adianta eu te explicar porque você já está com essa fúria toda, né? E eles já sabem onde que isso vai dar. Então Kellogg fala, você está pronto? Pelo menos foi o que eu coloquei, né? Eu sempre estive pronto. Nesse ponto, eu só liguei o VATS, fiquei umas 3 vezes lá pra arma antimaterial, um sniper antimaterial, e eu explodi o Kellogg. Explodi. Ele virou poeira, né? Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Aí, cara, você vai procurar por dados ali no laboratório. No laboratório? Na área de computadores onde Kellogg está, né? Porque ele faz também, ele vai vendo os rastros das pessoas por ali, os dados, informações, toda a maquinária que ele usa para poder fazer a manutenção no próprio corpo dele, né? Porque ele você descobre que o Kellogg ele tem partes sintéticas, partes cibernéticas, ele é tipo um ciborgue. Não sei se você viu aquele Alien Earth, né? Tem um ciborgue lá. Ele é tipo isso, cara. Tem muitos anos que eu não escuto o tal do ciborgue, mas enfim. O Kellogg tem esses implantes cibernéticos, tá, gente? Então, gente, o que acontece? Você vai voltar aí com os dados, o implante cibernético do Kellogg. Quando você sai do Fort Hagen, você vê aí aquele... Então, acho que era mais ou menos isso. Eu não lembro do nome da instalação, não, tá, gente? Mas, enfim. Qual que é o lance? Depois que você vê essas estações de Birds, tá? Você vai seguindo até aí Diamond City. E lá em Diamond City você conversa aí com a Piper, que ela é uma das primeiras personagens que você conhece ao ver ali Diamond City, cara. E, cara, ela meio que é repórter da Man City, né? E o Nick Valentine comenta com ela, né? Comentando sobre Kellogg, que ele faz parte do Instituto, né? E a Piper já tinha investigado aí sobre a história do Instituto, que era tipo o bicho-papão aí da comunidade, né? A grande ameaça aí da comunidade, que são os sintéticos que estão substituindo as pessoas, e as pessoas nem sabem, entendeu? Que são sintéticos, tá? Mais ou menos dessa forma. Então, cara, quando você... Dali, no momento que você sai de Diamond City e vai até Good Neighbor, né, onde tem um laboratório, onde tem a Dr. Amari, né? Que ela faz aí uma pesquisa de dados de memórias codificadas das cabeças das pessoas, que ela consegue fazer uma transição aí da memória em dados para o computador, principalmente se for sintético, tá? Ela consegue ver os dados e a memória da pessoa. Então, a gente faz, cara, uma viagem, cara, dentro do hipotálamo de Kellogg, tá? Então, como eu disse, no momento que a gente começa a investigar sobre Kellogg, tá, gente? Onde está Kellogg? Até a gente busca e eliminação de Kellogg. A história de Kellogg, ela é parecida com a de Nate. Ele tinha uma vida, ele tinha um trabalho. Come on, you're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the Sheik. A lot of standing around looking tough. They sure picked the right person for that job. Listen, it's gonna be great here. See this? This is what's gonna keep you and Mary safe.
ele tem um relacionamento, uma mulher e uma filha. I know. Ele trabalha para I'll connect you to the next uma contact. força mafiosa. Depois, parece que alguém traiu ele, raptou a mulher e a filha dele. E assim, gente, ó, eliminou as duas. E nesse ponto é que eu falo que é parecido aí com a vida de Nate, Found another man. tá? O mesmo corredor que você seguiu para poder ir atrás de Kellogg é o mesmo corredor que Kellogg foi atrás aí do cara que eliminou a mulher e a filha dele, tá? Então, They needed something você done. vê que só muda a roupa. Wasn't Se usual você quer fazer um ato exagerado, você só muda a roupa e a cara. Mas o ato é parecido. Esse ato monstruoso, né, de querer falar que você fez algo pra minha família e agora eu vou fazer com você, entendeu? Eu vou me vingar. Eu vou me vingar de você, tá, gente? É algo muito sério. A gente geralmente vê histórias assim de ficção científica, meio distópicas, em que um cenário onde essas coisas são normalizadas. Mas em um ambiente assim real, cara, não termina bem, o que eu quero dizer, tá? Não termina bem. Não que a história vai terminar bem. Em certa parte sim, mas você vai ver muitas coisas que vão acontecer, principalmente aí em história de Fallout, todos os jogos Fallout, inclusive Fallout 4, e eu acho que o Fallout 4 é um dos jogos mais leves da série, tá? É um dos jogos mais leves. É um dos jogos mais, vamos dizer assim, mais... Ele não tem tantas histórias trágicas que em outros títulos da série. E a partir do momento que eu começar a pegar e mostrar pra vocês, vocês vão entender que Fallout não é brincadeira, gente. Fallout é algo assim transgressor, mostrando o pior lado das pessoas, tá, gente? Então, vocês vão entender a partir do momento que eu fizer a coletânea aqui, aí é como se fosse um estudo psicológico aí desses personagens que estão nesse ambiente, né? Um ambiente que está em extremas condições de sobrevivência, você é capaz de fazer tudo para poder sobreviver, tá, gente? É mais ou menos isso. Então, gente, e o maior exemplo disso é que depois que você começa a pesquisar aí sobre a história, e você vê que depois que ele vai atrás aí do cara que eliminou a família dele, ele começa a operar aí como mercenário, e numa das obras como mercenário, você vê o que aconteceu com sua esposa no jogo, tá? Repetindo a cena lá, tá, gente? Bom, eu não tenho muito o que conversar sobre essa situação, porque, assim, quando você vê, por mais que passe diversas vezes a mesma cena, ainda é chocante porque você convive com a personagem, por mais que seja algumas partes da cena. Você cria um laço ali, tá? E você tem esse incômodo, né, de ver o cara que falou que fez isso e ele fala assim, olha, fazer isso com mulher me dá um incômodo, mas se eu precisar de fazer, eu faço. Mas criança eu não faço. Quem fala com umas coisas dessas, cara, por mais que é uma pessoa sem controle, velho. É uma pessoa que ela não tem bom senso. Ela não é regida pelas regras da sociedade para poder viver em sociedade. Ela já passou, como o pessoal fala assim, atravessou o Rubicão. Tem uma expressão assim, para a pessoa atravessa o rio do Rubicão, ela não volta a ser mais a mesma pessoa. Principalmente as pessoas que têm uma repetição por atos criminosos, assim. Ela costuma fazer isso repetidamente. É como se fosse um vício, assim, entendeu? Então é mais ou menos isso. Bom, turma, vocês viram aí o que aconteceu, né? E Kellogg, ele é um personagem. Eu acho que eles deviam ter aproveitado mais. Não sei, aproveitado mais os recursos aí do personagem. Até porque vem uma outra parte aí que eu vou continuar falando sobre o personagem no próximo vídeo que eu vou falar. Um pouquinho no começo do vídeo, vocês vão entender.
tá? E, cara, como que é log, Fallout, ele mostra como a guerra afeta na vida das pessoas e como é que isso acaba transformando elas em monstros. Ou às vezes nem tanto, às vezes as pessoas já eram assim, como que é log, né? Ele só deu oportunidade pro pior lado dele se mostrar, tá? Enfim. É isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? E eu agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.